minha mãe adotiva pediu para o meu pai biológico, falou, olha, você já tem tantos filhos, eu não tenho nenhum, vocês não dão um bebê para nós? Eles já tinham 8 filhos e a minha mãe biológica foi ganhar eu, no caso, né, foi fazer o meu parto. Logo depois ela teve uma hemorragia muito grande e ela voltou sem vida, não teve chance, né, acabou falecendo mesmo. Na volta para casa, a minha mãe adotiva pediu para o meu pai biológico, falou, olha, você já tem tantos filhos, eu não tenho nenhum, vocês não dão um bebê para nós? Aí minha irmã mais velha tinha 14 anos nessa época. E minha irmã falou assim, ah pai, o que eu queria era a mãe, o neném pode doar. Tem uma irmã minha que na época tinha 7 anos, ela não queria que doasse. Aí ela falou, não gente, eu cuido do neném, eu cuido. Ela não queria que doasse. Daí ela me pegou lá na casa da mulher onde eu estava e saiu para o meio da roça, assim, no milharal, com o neném, que ela, na cabeça dela, ela achava que como ela cuidava das bonecas dela, ela podia cuidar do bebê. O meu pai biológico disse, não, tudo bem, pode pegar o neném para criar e tudo. Só que eu gostaria que desse o meu nome dele. Aí a minha mãe já não aceitou, a minha mãe biológica, a adotiva, né? Ela disse, não vou colocar esse nome, mas colocou como segundo nome. Eu falei no começo Arnoldo Rodrigues, mas o meu nome é Arnoldo Nelson Rodrigues. Esse Nelson é por causa do meu pai biológico. Quando uma criança é entregue a terceiros, para a justiça tem nome: adoção irregular. No Brasil, a herança da fragilidade socioeconômica está ligada à maior parte dos casos. O processo de adoção foi assim, meio no desespero de uma família que não tinha quem cuidasse, junto com a necessidade de outra família que não tinha nenhum filho e não podia ter, e aí assim eu fui adotado. Por que essas crianças são entregues? Essa era uma pergunta que incomodava até o Conselho Nacional de Justiça, que buscou uma explicação. Os principais motivos, além da pobreza, são falta de rede de apoio, múltiplos filhos, gravidez não desejada, estupro, abandono paterno e situações de violência. A minha mãe adotiva, desde pequenininha, né, ela já foi me falando que eu era filha adotiva, que ela tinha me adotado, né? Os meus pais eram muito pobres, os meus pais biológicos, e não tinha condições de me criar, e ela acabou me adotando. Todos os filhos que ela tinha, as crianças faleciam, morreram como desidratação, né? Porque eles não tinham condições, sabe? Vinha esse questionamento, né? Do porquê. E aí, sabendo da história, que realmente ela era muito pobre, depois disso, eu sou grata aos meus pais adotivos por terem me adotado. A adoção de forma irregular, tradicionalmente conhecida como a brasileira, pode esbarrar em problemas de documentação, danos emocionais, além de ser configurada como um crime. A gente precisa ser segura para os dois lados, para quem, principalmente para a criança e para o adolescente, como também para os pais que estão querendo adotar. A adoção, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, vem firmar, né, como realmente a garantia do direito da criança e à família. A gente tira aquele assim, de antigamente, eu vou dar para fulana criar. Eu conheço o fulano que o sonho dele é ser pai e mãe para adoção, vou dar ali meu filho. Então, hoje nós temos mecanismos jurídicos muito mais protetivos dos perigos, né? Essa criança não vai ter a documentação como era para ser, não vai ter direitos sucessórios garantidos, como o filho. Então, assim, o capítulo de não saber essa história, né? Então, se você burla um sistema que é para garantir direitos, então o que está acontecendo? Violando direitos. Então, a partir do momento que isso acontece na trajetória de uma criança, o que já começou errado. Alia Paulive foi pioneira da adoção legal no Paraná e no Brasil. Nos anos 70, ela e o marido, após sofrerem com um aborto espontâneo, optaram por adotar uma criança. Após 2 anos da decisão, a família já contava com a presença de Renata e Fernanda.
o primeiro passo da adoção é a decisão consciente. Então, até que a gente tomou a decisão que sim, que nós íamos buscar filhos e procuramos os meios adequados que tinham na época para essa adoção. Foi uma adoção atípica na época, porque era mais informal. Uma pessoa estava gestando, alguém sabia, um padre, um médico, e encaminhavam para uma família que queria. E nós não queríamos isso. Então foi através da via judicial, através dessa máter, depois do juízo. Eu acho que a gente que viveu uma história, é muito importante colaborar. E nosso trabalho sempre é voluntário. Eu participei muito de encontros nacionais como docente, quase 30 anos no curso. Eu fico muito feliz de saber que eu pude passar informações. Autora do primeiro livro sobre adoção no Brasil, Alia se tornou um dos maiores ícones neste meio. É reconhecida pela voz ativa que conversa com todos. É uma missão, gente. É uma missão. Isso é muito importante, gente. Isso é emocionante. É bonito. Obrigada.